Queridos e amados irmãos, tenham todos uma boa tarde. Mais uma vez estamos aqui pela graça de Deus para poder trazer alguns esclarecimentos com relação à palavra de Deus. Nesta oportunidade eu quero falar com os irmãos acerca de alguns textos que em alguns momentos ouvimos de forma equivocada e tomamos aquilo como base em muitas áreas da nossa vida. Primeiramente, nós queremos falar nessa tarde sobre a necessidade de se conhecer as Sagradas Escrituras. Jesus disse aos que o ouviam que eles erravam pela falta do conhecimento da verdade. Errais por não conhecer as Escrituras, as Sagradas Escrituras e o poder de Deus. Mateus 22, 29. O profeta Osés também vai dizer que o povo de Deus, ele estava sendo vencido ou perecia em alguns momentos devido à falta do conhecimento. Nessa ocasião eu quero trazer para os irmãos sobre um texto muito conhecido e muitas vezes citado entre os irmãos. Hebreus, capítulo de número 12. Vamos para a nossa orientação nas Sagradas Escrituras. Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 1. O texto diz da seguinte forma: portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O que isso quer dizer? Muitos ensinam que esse texto, com relação às testemunhas, está falando sobre as pessoas que estão ao nosso redor. Amigos, entes queridos, colegas, ímpios que estão ao nosso lado. Sobre o dever de nos comportarmos bem. Sei que é importante que nos comportemos bem perante todos, mas não é esse texto que fala sobre isso. A palavra que começa o texto diz portanto. E portanto é uma palavra que se utiliza na conclusão de um texto, na conclusão de uma ideia. Como utilizar esse texto e essa palavra portanto na conclusão se o capítulo está iniciando? Pois bem, sabemos que o contexto de Hebreus 12 se inicia em Hebreus 11. Então, portanto, aqui é a conclusão do que começou lá no capítulo 11. Mas do que está dizendo o versículo 1? O versículo de número 1 do capítulo 12 fala que as testemunhas são os heróis da fé. Todos aqueles que têm os seus nomes listados no capítulo de número 11. Homens que passaram pelas mesmas coisas que nós passamos e venceram. Homens que suportaram a afronta e venceram. Suportaram as espadas e venceram. Foram cerrados e venceram. Tantos nomes ilustres. O que o autor aos Hebreus está dizendo? Hebreus, vocês, dentro de suas histórias, dentro de suas tradições, está repleto de nomes, de dezenas de nomes que servem de testemunhas para vocês. Nós somos testemunhas de Cristo. Eles dizem, e vós ser-me-eis as minhas testemunhas, mas as testemunhas de Hebreus 12 são os heróis da fé, que apesar do sofrimento venceram. Ele estava dizendo, vocês em suas tradições estão repletos de exemplos que venceram. Se eles venceram, vocês também vencerão. Abandonem o pecado. Abandonem o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E corram com perseverança a carreira que vos está proposta. Eles, quando ouviram falar de uma promessa, de um Deus, caminharam. Em algumas situações falharam, sofreram, mas caminharam até o fim. Foram fiéis até o fim. A instrução do escritor é que nós venhamos
observar essas testemunhas acerca de nossas vidas. Essas testemunhas que viveram, correram o trajeto, abandonaram o embaraço, abandonaram o pecado e puderam vencer pela fé. A fé é uma forma que utilizamos para agradar a Deus e não a nós mesmos. Então essas testemunhas não são as pessoas que estão ao nosso redor, mas sim os exemplos de testemunhos que venceram no passado e que nos servem de exemplo para também vencermos no presente. Deus os abençoe. Eu espero que esse vídeo tenha sido de muito proveito. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e, se possível, deixe o seu comentário na parte de baixo. A paz de Deus seja convosco.